todo mundo reunido aí. Eu falei com o meu amigo Eliezer Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vindo. Nem falei com a primeira-dama aí da Maciel também. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Já falei com o Tuxa. Tuxa hoje, rapaz, o eco lá, segunda-feira para bombar, o negócio veio ruim. Mas o Tuxa, como sempre, dá a volta por cima e dá um show. E o João Magalhães também. Nós vamos já tratar dessa história, aliás. Rapaz, eu trouxe o destaque do Elias na abertura do jornal. Rapaz, eu tomei um susto. Elias, tomei um susto. Digo, rapaz, Elias gravou certo mesmo esse negócio. Aí, não, gravou isso mesmo. É porque pra você ver, né? A gente discutir aqui, eu estou falando da possibilidade do PDT de Teresina, né, Elias? Fazer parte da base do doutor Pessoa, Tássio. Depois dessa reforma aí, dessa enésima, milésima reforma que o doutor Pessoa vai fazer. Porque a gente sempre falava aqui, por exemplo, fazendo projeções para o futuro, a gente sempre chegava num determinado ponto e dizia assim, não, é porque o PDT não era muito ligado ao PSDB e tal, a administrações do PSDB, aqui não vai. Mas parece que isso aí, pelo que o Elias vai comentar, já era, entendeu? Então, tem a fala do Enzo Samuel, que é o próximo presidente da Câmara. É o próximo presidente da Câmara, então o Elias vai tratar já do assunto. Olha, será apresentada após o feriado, no dia 15 de novembro, a proposta de emenda à Constituição, que deve garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600, o aumento do salário mínimo e o fornecimento de merenda escolar, além do programa Farmácia Popular a partir de janeiro de 2023. Eu quero receber o texto, em seguida levar a apreciação dos líderes do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, e aí só então, quando houver um consenso, que não houver divergências, discordâncias do texto e, sobretudo, do que vai compor esse espaço orçamentário, é que nós aí, chegando ao entendimento, a um consenso, a uma concertação, a gente então partiria para pegar as assinaturas e botar para tramitar a PEC. Vou começar aí com o Eliezer Rodrigues. Eliezer, a grande questão aí de todas essas alterações, só para a população entender. Primeiro, o ex-presidente Lula quer cumprir aquilo que ele prometeu durante a campanha eleitoral. Esse é o objetivo, é cumprir o que prometeu durante a campanha. O problema é que a PEC ela foi trabalhada de uma forma para não configurar pedalada fiscal. Para não acontecer o que aconteceu com o ex-presidente Dilma Rousseff. É outro ponto. Bom, mas há uma discussão interna no PT, no Partido dos Trabalhadores, de uma corrente que defende as políticas públicas, independentemente de teto de gastos, e uma outra corrente que defende que as políticas públicas sejam implementadas com base no teto de gastos. Não é? Isso. Agora, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso, já disse, olha, a gente faz qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de discussão e a gente participa de qualquer negociação com os parlamentares. Agora, o Congresso não abre mão do teto de gastos. Como é que resolve isso, hein, Elias? Realmente, Douglas, boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. É um denominador difícil de se consensuar. Nós estamos falando de equilíbrio fiscal, que tem impacto em toda a economia. A economia não pode ficar simplesmente desregrada para não gerar inflação e mais perdas ainda à população, aos trabalhadores. E, por outro lado, é preciso um aporte maior de recursos para garantir o custeio de programas sociais. Então, a matemática precisa prevalecer nesse caso, porque controle fiscal também tem influência no social. O social não pode ser visto de maneira inconsequente, de toda forma, libera porque tem que liberar. Mas, na verdade, é preciso respeitar o controle de gastos. E aí eu acredito que cada lado, nesse momento, precisa ceder de alguma forma. Vamos extrapolar o teto de gastos? Sim. Está comprovadamente que isso é necessário? Então, vamos procurar o limite certo para isso, para que não se extrapole a ponto de comprometer a economia de uma maneira mais global aqui no Brasil. Edna, o problema também é que houve também, nós tivemos aí vacinação, pandemia, gasto com compra de vacina, tivemos gasto com compra de equipamentos para hospitais, enfim, repasse de recursos para estados e municípios.
e os gastos foram feitos aí com o Auxílio Brasil, enfim. Se fala aí, meus amigos, só me corrijam aí, Eliezer, Tássio, João e Edna, está em torno de 400 bilhões o rombo fiscal, é isso? Isso. Mais ou menos isso? Da última gestão para essa. Por aí. Para essa, não é? Então, veja, para colocar em prática, inicialmente, essas políticas que o presidente eleito Lula quer, já vai exigir, né, essa PEC da transição, essa arrumação para caber no orçamento. Mas ninguém pode esquecer o problema dos 400 bilhões, que vai ser herdado esse problema, que também tem que ser resolvido. Então, quer dizer, veja que o desafio não é fácil. Implementar o que foi prometido, que requer um pouco mais de gasto, fazer uma política mais agressiva de inclusão daqueles que precisam do auxílio do Estado, Éder, mas aí não pode esquecer, se tudo isso fosse feito com as contas equilibradas, mas tem 400 bilhões aí para resolver, dona Edna Marcel. O grande desafio do governo Lula é esse. Aí é que está o cerne da questão. E eu ouvi, os colegas também sei que ouviram no fim de semana, tanto em bastidores como economistas e especialistas na área, dizendo que é uma conta muito difícil de fechar, até porque tem a questão política, né, colegas? Então tem o Congresso, tem o Senado, tem os seus interesses, né, tem a maioria, tem a base do governo e tem também as primeiras palavras do presidente Lula, agora numa das primeiras entrevistas, acho que vocês observaram, que ele inclusive se irritou um pouco quando disse que o mercado, a economia estava muito sensível. Quando houve aí essa oscilação do dólar, né? Quando houve a oscilação da Bolsa para mais e para menos, houve essa declaração. Então, como o Eliezer falou, a responsabilidade com o social, ela é muito grande. É uma promessa de campanha e é a própria história do presidente eleito, né? O presidente, numa das suas declarações com o empresário, chegou a se emocionar falando da própria vida e falando dessa questão que foi, inclusive, na outra campanha, uma das suas grandes bandeiras, que é a nossa população, pelo menos, comer 3 vezes por dia. Então, eu acho que vai ser uma questão que vai bater muito, Douglas, inclusive na questão política, né? Nós estamos vendo aí esse impasse. Agora tem que ter a responsabilidade fiscal, tem que haver um meio e há meios. Os economistas fazem críticas, mas ao mesmo tempo dizem que há meios sim de se garantir tudo que foi prometido em relação ao social, o compromisso social, o pagamento de R$600 do auxílio, e dá um grande ponto de interrogação do tempo em relação à PEC, né? Houve um questionamento, inclusive hoje, de grande repercussão, uma declaração, uma nota do ministro da Casa Civil, Ciro, em relação a esse tempo, se podemos resolver em 8 anos, me corrijam se eu estou errada, por que vai tentar resumir esse tempo, né? E a gente sabe que o presidente Lula não quer reeleição. Então, se a gente for notar, é muito complexo. E a equipe de transição, que está aí pontuada com ex-ministros da economia, com especialistas, está trabalhando, debruçado para que se possa fazer essa conciliação do que vai ser aprovado ou não, da PEC e também das contas que tem que ser feitas para não acabar com a economia no país. Uma questão que precisa, eu acho, é o seguinte, o presidente Lula vai participar agora de um evento, no Egito, não é isso? A COP27. Isso, é a COP27. A COP27. E ele só volta, depois, ele deve ficar até o final do evento, da COP27, até porque o presidente Lula está fazendo uma costura internacional, não só para promover o Brasil, não só para reintegrar o Brasil nesse cenário internacional, mas essa costura internacional também é uma costura que vai render frutos financeiros para o país. Então, esse é um ponto importante. E esse meio ambiente, então, vários países que ajudavam com o fundo da Amazônia já se dispuseram a ajudar de novo, a voltar a ajudar. Então, é importante nesse aspecto da geopolítica e é importante também no aspecto financeiro. Ele disse que na volta da COP27 já vai anunciar alguns ministros, o ministro da Fazenda, né, Planejamento, 3, 4 áreas ali importantes para sinalizar para o mercado.
Ora, o que eu tenho observado é o tempo está passando rápido. Então, por exemplo, ele tem todo o ministério para compor, a transição está ocorrendo normalmente, mas tem um ministério para compor, e aí, logo depois, ele vai passar por uma prova de fogo. Claro, nós não estamos falando aqui de um neófito, é um homem que vai ser presidente pela terceira vez, conhece muito bem o terreno. Não é nenhuma novidade para o presidente eleito Lula, mas é uma prova de fogo. Que a eleição, né, agora vai ter eleição do presidente da Câmara e do Senado? Janeiro, igual aqui na Assembleia. Né? Pois é, então a pergunta é, Janeiro é deixa Lira como uma sinalização para a parte do Centrão, não é? Deixa o Rodrigo Pacheco, que tanto tem colaborado com a transição e com o ex-presidente Lula, é um outro problema. E aí, para mudar de assunto, só quero dizer o seguinte, gente, é tanto abacaxi para descascar, tanto problema para resolver, e o PT já começou, nacional, parte do PT, o PT todo não, parte do PT, já começou a questionar o protagonismo de Geraldo Alckmin. Gente, se começar por esse caminho aí, não vai terminar bem. Douglas, tem uma informação importante sobre esse assunto. Hoje pela manhã, o senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, emitiu uma nota em que ele demonstra apoio, com ressalvas, claro, mas demonstra apoio à PEC para trazer a estabilidade necessária do início do governo. Então, uma sinalização muito importante do Centrão, apesar de algumas críticas em alguns pontos, mas demonstra, de certa forma, um apoio. Ou seja, o Centrão já começa a indicar um apoio a essa matéria tão importante que é a PEC da transição. E aí, obviamente, com essa bancada robusta que o presidente Bolsonaro elegeu, o Senado, então, é bem robusta, mas na Câmara também, a Câmara é muito grande, ele vai precisar de parte do Centrão, vai precisar de toda a frente que o apoiou, mas de parte do Centrão. Então, tem tudo isso para resolver, para partir de março. Então, quer dizer, se o PT começar com essa, sabe, aí eu vou usar a expressão do doutor Pessoa, esse mimimi em torno do Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin está para colaborar, está para ajudar, entendeu? Isso não é hora de sair a questão, depois que as coisas estiverem minimamente assentadas, aí a gente discute a questão de política, mas não agora. Quer dizer, eu acho isso totalmente fora de cabimento. Mas vamos trazer para o cenário local. O vereador Samuel, futuro presidente da Câmara Municipal de Teresina, comenta a tramitação da lei orçamentária na Câmara e o prazo para a apresentação de emendas. Vamos acompanhar o que o futuro presidente disse. Na verdade, o projeto ainda está sendo discutido. Nós temos aqui 29 vereadores na casa. Aqueles que tiverem interesse podem apresentar emendas, né? O tempo é 10 dias após a audiência pública e logo após a apresentação dessas emendas, havendo ou não, ele será encaminhado para votação. Mas eu acredito que chegaremos sim a um denominador comum, porque foi bastante discutido, tivemos audiência pública, tivemos reunião com a prefeitura, né? E nós vamos buscar aquilo que seja melhor para a nossa sociedade. O orçamento é ele que vai dar as diretrizes para o próximo ano de 2023, então vamos buscar votar ele com a maior responsabilidade possível que todos os vereadores sempre tiveram aqui nesta casa. Com o Tássio, essa questão do orçamento, bem rápido aqui, só para fazer, nós ficamos devendo para hoje, queria pedir desculpa ao nosso telespectador e pedir aqui o Renato para ele providenciar amanhã a questão do painel Tássio vai já tratar sobre a questão, mas nós vamos falar amanhã do painel da eleição da Assembleia Legislativa. Viu, Renato? Então amanhã você prepara o painel para votar. Nesse caso aqui não são os deputados que votam. Nesse caso aqui vota Eliezer. Não, amanhã não vai todo mundo, é para quarta, né? Para quarta-feira. Nesse caso aqui vota Eliezer, João Magalhães, Tássio Cruz e Edna Maciel. Não vale para muita coisa o nosso voto, não, mas... Não vale para muita coisa, não, mas pelo menos a gente tenta sinalizar, Tássio, né? Pelo que vocês têm conversado, apurado, mais ou menos a tendência de voto de cada um, mas ter mais ou menos uma ideia do que será a eleição na Assembleia Legislativa. Eliezer Rodrigues, o senhor agora tem a missão de fazer agora esse ponto de inflexão na história do PDT no estado do Piauí, especificamente em Teresina.
se juntar com o doutor Pessoa, Eliezer. É verdade. Hoje, nós aproveitamos aí a presença do próximo presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel, falamos sobre a tramitação da lei orçamentária, ele acabou de comentar aí, e tocamos no ponto dessa possibilidade, Douglas, do PDT passar a integrar oficialmente a base do prefeito doutor Pessoa. Nós estamos falando do presidente da Câmara, que é do PDT, o PDT que tem 3 vereadores na casa, e certamente o presidente será assediado pelo prefeito, no sentido político, de construírem uma aliança. E aí nós visualizamos essa conjectura e questionamos o presidente eleito, Enzo Samuel, para saber se há essa possibilidade do PDT, um partido até então eleito para ficar na oposição a doutor Pessoa, se tem essa tentativa de alinhamento com o prefeito, já considerando o contexto da reforma administrativa. Nós estamos aguardando o conhecimento, a publicação dessa reforma administrativa para nós avaliarmos os fatores políticos que pesaram de fato na decisão. E aí ele disse que pode, aliás? Pode haver. Nós temos inclusive a fala dele aí, do vereador. Vamos acompanhar então aí do vereador Samuel, Evandro Ide. É Enzo Samuel. Bom, mas só esse que nós colocamos? Tem esse? É outro trecho. Mas não tem como pegar o outro não, o outro trecho não? Então a gente coloca amanhã, então, esse trecho. Resumindo, amanhã. Douglas, resumindo... O que é que ele disse, resumindo? Olha, ele respondeu que não só o PDT, mas os vereadores de uma maneira geral. Ele abriu as portas para o diálogo. E se nós observarmos, Enzo Samuel, Alain Brandão e o vereador Evandro Ide, que compõem a bancada do PDT, eles não têm feito nenhum tipo de oposição acirrada. Não são daqueles parlamentares mais combativos para cobrar, fiscalizar ou criticar a gestão. Eles têm mantido um tom mais apaziguador. Agora aí, Elias, agora é o seguinte, rapaz, olha, uma coisa que tá, isso que eu preciso fazer essa declaração aqui, entendeu? Ó, os vereadores de Teresina, eles estão, certo? Eles estão fazendo de tudo para ocorrer o entendimento. Isso. Eles estão fazendo de tudo. Eles estão dando recado, eles estão mandando sinais, eles estão dando dicas. Tempo, né? Quer dizer, aí é o chefe do executivo que tem que tomar uma posição, que tem que se decidir, entendeu? Saber articular. Saber articular. Outra coisa, hein? Outra coisa. É bem rápido aqui, para a gente passar para o assunto aqui do encontro do atual presidente da Câmara, Jeová. Tássio Cruz. Essa reforma administrativa, por si só, mesmo sendo feita, por exemplo, se ela for feita só pelo doutor Pessoa, não vai resolver o problema, né? Ela tem que ser feita ali, conversada com o legislativo. Não é? Isso. Mas só ela resolve ou outras ações são necessárias? Eu acho, Douglas, que a cobrança dos vereadores na Câmara também é por participação por cargos. Mas principal reclame é um alinhamento ideológico mínimo de solução para problemas. Né? Como eu comentava na primeira participação, os vereadores estão sendo pressionados e muito pressionados em suas bases por problemas crônicos, como o transporte público de Teresina, como a educação, como a saúde, saneamento, Você falou da questão dos remédios, né? Dos remédios, a educação, falta merenda, falta gás para fazer merenda nas escolas. O sistema de saúde, falta insumo básico. Eu conversava com alguns amigos, Douglas, de um hospital, de um bairro importante aqui de Teresina, que ele me dizia, Douglas, que se você olha o almoxarifado central da Fundação Municipal de Saúde, dá pena, dá tristeza. Aí ele está falando do almoxarifado central da Fundação. Isso, por falta de insumos. Então a Prefeitura, em 2 anos, não fez uma licitação para aquisição de insumos. Então é importante deixar claro que essa situação está ocorrendo e os vereadores são pressionados por isso. Não é só cargo, também é cargo, claro, porque aí eles podem acomodar aliados, né? E pensar em uma reeleição com os aliados acomodados, mas também é por essa situação. E aí um outro passo é mais difícil. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara, Jeová Alencar, sobre o encontro que ocorreu com o doutor Pessoa no final de semana e da possibilidade de alinhamento para 2024, já que o doutor Pessoa disse que quer noivo. Noivo, tá solteiro politicamente para 2024.
Sempre temos esses almoços aqui em Timon, ele gosta de almoçar na casa de uma assessora nossa, uma amiga nossa, e trabalha com a gente. E tratamos sobre tudo. Doutor Pessoa é um amigo que nós temos, sempre aberto ao diálogo, um bom papo. E foi isso que aconteceu. Nós somos do partido do prefeito, nós somos do republicano. Então não tem essa história de estar em outro lado, não. Nós estamos ajudando a cidade, ajudando o prefeito. Foi para isso que nós fomos eleitos e quero continuar. João Magalhães, aí seria um não elegante ou seria uma espécie de... Vamos passar a mão por enquanto aqui, como é? Olha, Douglas, a gente está falando de dois atores que prometem... Não se assuste, né? Ele já está aqui, mas não se assuste não. Pode continuar aí. Só pressão, protagonismo lá para 2024. Afinal de contas, o doutor Pessoa é o atual prefeito, é candidato natural à reeleição, tem à sua disposição toda uma estrutura administrativa. Por outro lado, Jeová Alencar também vai ser um ator importante em 2024, afinal de contas, é um político que demonstrou total capacidade de articulação política e a capacidade de aglutinar forças de vereadores, lideranças comunitárias em torno de seu nome, sem contar, claro, o feito de ter sido o deputado estadual mais votado aqui na capital. Então, quando se fala em 2024, obviamente que o doutor Pessoa e Jeová Alencar são atores importantes. Então, Doutor Pessoa tem 2 anos de mandato à frente, onde, obviamente, ele vai precisar melhorar o nível da sua gestão e, para isso, precisa contar com uma articulação política que parece ser o grande desafio da gestão. O doutor Pessoa ainda não conseguiu articular a prefeitura nem administrativamente, nem um time político. Então, isso, de fato, passa a ser um grande problema, um grande desafio para o doutor Pessoa. Do outro lado, a Jeová Alencar tem um desafio também. Ele vai mudar de casa legislativa. Em fevereiro, ele sai da Câmara Municipal. Pela sua importância em Teresina, continua, vai ter mais influência na prefeitura. Mas certamente ele tem um time lá na Câmara Municipal que deve sofrer algum tipo de alteração, é natural que sofra, mas ninguém tira dele, eu diria que essa capacidade de ser o maior líder, né, juntando forças ali dos vereadores. E Jeová Alencar também precisa, obviamente, contemplar suas bases de olho até mesmo em 2024. O Jeová Alencar tem o comando de pastas importantes na prefeitura e ele vai precisar manter esse espaço. Se vai ser até 2024, a gente não sabe, mas para ele é interessante que essa força, que esse prestígio, que essa articulação esteja inserindo, claro, sendo contemplada em alguns espaços da prefeitura. Então esse diálogo ele vai ter que levar até enquanto puder. Por enquanto os dois estão se ajudando, o Jeová tem como ajudar o doutor Pessoa na articulação, o doutor Pessoa obviamente colhe frutos com isso. Agora deve chegar um momento em que a conversa vai ser totalmente política e aí a gente vai precisar aguardar para saber quais os rumos cada um desses atores vai ter que tomar. E são vários pontos que a gente vai inclusive discutir depois, aqui, elencar e discutir, que precisam ser superados para que o doutor Pessoa, digamos, a gente possa afirmar que não, está tudo bem com o Legislativo, ou pelo menos com a maioria do Legislativo. Não é só a reforma que vai resolver essa questão, né? Chegamos ao fim do Jornal Dia News de hoje, amanhã é dia 15 de novembro, a proclamação da República, né? Sim, exato. Feriado. É um dos primeiros golpes dados na história do Brasil, a proclamação da República. Né? Fim do Império, né? Início da República, tiraram o Marechal Deodoro da Fonseca, que estava doente com febre, foram lá Dom Pedro II e tal. Então a história que é contada na escola é toda aquela história de Papai Noel para todo mundo. A verdade mesmo é que o Brasil, historicamente, é um país dos golpes. Pode olhar todos os períodos importantes da história do Brasil, é cheio de golpe. Então, ninguém estava preparado para implementar a República, ninguém estava preparado para um sistema novo de República, não é? E o golpe, até na hora de dar o golpe, o Brasil age errado, porque foram comunicar ao imperador que iam implantar a República. Que tal? Eita, país, acaba não, Brasil. Olha, amanhã tem o... Não tem, aliás? Amanhã? Tem, Comando Geral. Comando Geral, 6 horas. 6 horas da manhã na rádio, 7 também na TV, Sistema o Dia, sempre com as primeiras e principais informações. Muito obrigado, Eliezer, João, Tássio, Edney, a você que nos acompanhou. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira e até amanhã, à 1 da tarde.